Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje é sobre equação e números reais. Essa questão ela foi aplicada pela banca Instituto Mais em 2018 na prova de concurso para a Guarda Municipal de Guaxupé. Vamos ao enunciado? Sejam os números reais x1 e x2, que são as duas soluções reais da equação x² menos 9x menos 36 igual a zero. Então, o valor de x1² mais x2², ou seja, o valor da soma dos quadrados de x1 e x2, corresponde a 153, 144, 109 ou 81. Não precisa se preocupar em copiar, tá bom? No final da explicação, eu deixo o resumo da conta para você. Vamos lá? Então, o primeiro passo para resolver essa questão é lembrar a fórmula delta de Bhaskara. Por quê? Porque é através da fórmula de Bhaskara que nós conseguimos descobrir o valor do x1 e do x2 quando nós temos uma equação igualada a zero. Qual é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó, x menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Só que você concorda comigo que calcular a raiz quadrada dentro assim é um pouco mais difícil? Confunde um pouco a cabeça. Então, por esse motivo, nós vamos retirar essa parte, vamos solucionar para depois descobrir o discriminante delta e colocar aqui, que é a segunda parte da nossa fórmula. Então, nós vamos resolver isso daqui em duas etapas, em vez de resolver diretamente assim. Senão fica uma bagunça de número, fica uma conta muito grandona. Então, por uma questão didática, perceba que o discriminante delta é o que está dentro da raiz, tá vendo? Ó, o discriminante delta é esse aqui, ó, que está dentro da raiz. Então, nós vamos primeiro resolver o discriminante delta, né, que é representado pela letra grega delta. E depois que nós descobrimos o valor de delta, daí nós voltamos para cá, colocamos o delta aqui dentro e continuamos a solução para a gente descobrir o x1 e o x2. Por que está assim, x1, 2? Porque você vai testar um com mais e o outro com menos. Tá bom? Então, o segundo passo é identificar os coeficientes da equação dada pelo exercício. Qual foi a equação que nós recebemos da questão? x² menos 9x menos 36 igual a zero. Quem é o A dessa questão? É 1, né? E é 1 negativo, é positivo? É positivo. Porque quando não tem nada na frente da letra, é um número 1. E quando não tem o símbolo negativo, é porque ele é positivo. Então, aqui na frente do x, nós temos um positivo. O B é menos 9. E o C é menos 36. Então, nós identificamos os coeficientes para nós colocarmos dentro dessa fórmula delta aqui. Então, o terceiro passo é resolver o delta, descobrir o valor de delta substituindo os números reais. Quem são os números reais da nossa equação? 1 positivo, 9 negativo e 36 negativo. Qual é a nossa fórmula delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, nós vamos substituir, vai ficar delta é igual. Quem é o b? É o menos 9. Vou subir um pouquinho aqui, ó. Quem é o b? É o menos 9, então é b ao quadrado, então é menos 9 ao quadrado. Menos 4 vezes a. Quem é a? É o 1 positivo. Vezes c. Quem é c? É o menos 36. Então, ficou assim. Delta é igual a menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 36. Certo? Agora, nós vamos resolver o quê? A potência. O que é uma potência? Potência é um número vezes ele mesmo, quantas vezes estiver no expoente. No nosso caso, ele está 2 vezes, ó, o expoente dele é 2. Então, vai ficar 9 vezes 9. Na multiplicação, sinais iguais é positivo. Então, 9 vezes 9, 81, positivo. Quando é positivo, eu não preciso colocar, que eu sei se não tem número negativo, ele é positivo. Certo? O restante eu só copiei, menos 4 vezes 1 vezes 36. Agora, eu vou resolver o quê? A multiplicação. Então, vai ficar 81, 4 vezes 1, 4. Mais com menos, menos.
Por que, Regiane? Porque na multiplicação, sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo. 4 vezes 1, 4. Mais, menos com mais, dá menos. Esse ponto aqui é multiplicação, tá? Para quem faz bastante tempo que parou de estudar. Esse pontinho aqui é multiplicação. E esse menos e esse mais tá dizendo se o número é positivo ou é negativo. Tá bom? 4 vezes 1, 4. Mais com menos, menos. Vezes 36. Mais com mais, é menos com menos dá mais. Sinais iguais dá positivo. 4 vezes 36, 144. 81 mais 144, 225. Encontramos quem? O nosso valor de delta para substituir na segunda parte da fórmula de Bhaskara. Então, nós vamos continuar com A, B e C, o valor que deu na equação original. E descobrimos o nosso valor de delta. Agora, nós vamos pegar esses números reais e essa raiz e vamos substituir aqui. Então, ficou assim. O quarto passo vai ser substituir a segunda parte da fórmula. Então, menos B mais. Por que aqui é mais? Porque lembra que lá no começo era x1, 2, menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A? Então, aqui nós vamos fazer o x1 como mais aqui e o x2 como menos, tá? Então, vai ficar assim, x1 é igual menos B. Quem é B? É menos 9. Então, menos, abre parênteses, menos 9. Porque como tem dois sinais, então você vai precisar do parênteses para dividir eles aqui, tá? Para separá-los. Mais raiz quadrada de delta. Quem é delta? 225. Dividido por 2 vezes A. Quem é A? 1. Então, ficou assim. Menos 9 mais raiz quadrada de 225 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos na divisão e na multiplicação dá mais, porque sinais iguais é positivo. Então, menos com menos dá mais. 9 mais. Quem é a raiz quadrada de 225? É 15. Como que eu sei? Porque assim, ó, vamos supor que fosse só esse 25 aqui, ó. Que número se aproxima de 25? O 5, né? 5 vezes 5, 25. Então, eu sei que desse lado aqui é 5. Qual o número que eu juntar com 5 aqui que vai dar um número centesimal? O 1, né? Porque 10 vezes 10, se não fosse 5, se fosse 10 aqui. 10 vezes 10, 100. Então, eu já sei que é mais de 10. Aí, que número que eu tenho aqui na segunda parte? O 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. Daí, eu testo. 15 vezes 15, 225. Fica mais fácil da gente descobrir o valor da raiz quadrada. Acho que não ficou bem claro, né? Me enrolei nessa explicação. Vou explicar de novo. Então, eu tenho um número centesimal. Então, se eu testar 20 aqui, ó, 20 vezes 20, 2 vezes 2, 4. Então, 20 vezes 20 vai dar 400, né? 20 vezes 20 dá 400. Então, passa. Então, não pode ser 20 vezes 20. Então, vou testar 10. 10 vezes 10 é 100. É centesimal. Então, eu sei que é menos de 20 e mais de 10. Aí, que número depois do 10, que eu posso juntar com 10, para dar o final com 25 aqui? O 5. Porque 5 vezes 5, 25. Daí, eu testo 15. 15 vezes 15 dá 225. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, vocês peçam aí para mim no comentário, por favor, embaixo do vídeo, que daí eu trago um só explicando isso para vocês. Eu trago só explicando a raiz quadrada, tá bom? Mas se ficou claro, bora para conclusão aqui da nossa conta. Então, o resultado de 225 da nossa raiz quadrada é 15, então eu tirei fora da raiz. 2 vezes 1, 2. 9 mais 15, 24. Sinais positivos, eu vou somar e conservar o sinal. Então, vai ficar mais 24. Dividido por 2.
24 dividido por 2 dá 12, os dois são positivo, permanece positivo. Agora eu vou testar o x2. x2 menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. x2 é igual. Quem é b? É menos 9, então vai ficar menos 9, menos raiz quadrada, quem é delta? 225, dividido por 2 vezes a. Quem é a? É o 1. x2 é igual 9 positivo menos 15 negativo, dá 6 negativo. Por quê? Porque na soma e na subtração, nós somamos ou subtraímos e conservamos o sinal do maior. Então, se eu tenho uma dívida de R$15, eu pago ela com R$9, ainda fico devendo R$6. Dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3, ele é negativo, permanece negativo. Então, vou ficar com x2 é igual a menos 3 negativo. O quinto passo é verificar o que a questão queria saber. Porque ela não queria saber apenas o que é x1 e x2, ela queria x1 e x2 ao quadrado, né? Lembra? Então, a questão queria saber o valor de x1 e x1 mais x2. Isso elevado ao quadrado, ambos. Então, o sexto passo vai ser calcular a soma dos quadrados de x1 e x2. Quem é o nosso x1? Vamos olhar aqui. x1 é 12 positivo. E quem é o nosso x2? É o 3 negativo. Então, ficou assim. x1, que é o 12 positivo, elevado ao quadrado, mais x2, que é o 3 negativo, elevado ao quadrado. Vou resolver essa potência. O que é uma potência? É um número vezes ele mesmo, quantas vezes estiver no expoente. 12 vezes 12, porque ele tem 2 no expoente. 2 no expoente também, 3 vezes 3. Negativo e positivo. Sinais iguais na multiplicação, ele é positivo. Então, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, porque são sinais iguais, então ele se torna positivo. 144 mais 9 dá 153. Como ambos são positivos, ele permanece positivo. Quando é positivo, eu não preciso colocar o símbolo na frente. Então, nós encontramos o quê? O valor da soma dos quadrados de x1 e x2. O sétimo passo é encontrar a resposta correta no gabarito. O valor que nós encontramos foi 153. Então, o valor de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, ou seja, o valor da soma dos quadrados de x1 e x2 corresponde a 153, gabarito letra A. Vou deixar aqui para você o resumo para você copiar essa conta. Eu espero que você tenha entendido direitinho. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que na medida do possível eu vou responder você. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Não esquece de acessar o card que está aparecendo na tela para que você possa assistir outras aulas daqui do canal, todas de matemática e todas da Banca Instituto Mais. Se você estiver estudando para o concurso da Banca Instituto Mais, todas as questões foram retiradas de provas da Banca Instituto Mais, tá bom? Desejo uma ótima prova de concurso para você. Muito boa sorte, do fundo do meu coração, eu desejo tudo de bom para sua vida. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!